com a morte do meu sogro, assim, o negócio meio que virou. Tudo aquilo que eu acreditava, eu deixei de acreditar. Eu não quero sofrer, eu não quero que minha família sofra, né? A Lani, quando o pai perdeu o pai, ela sofreu demais, 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 assim. Sabe, eu pedi a Deus assim, eu falei, meu Deus, não deixa isso acontecer aqui não. Não deixa acontecer aqui. Se contasse para mim assim que eu teria que passar por aquilo ali, eu diria assim, não, eu não quero, não quero passar por isso, né? Passar a bola para outra. Teve um determinado momento lá que eu pensei em desistir, né? Pensei em desistir. Em alguns momentos da vida eu sempre traduzi isso em não fui eu que escolhi. Deus escolheu para que eu estivesse aqui. Saindo dessa aqui eu vou sair mais forte. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Cosmos do Marketing. É um prazer receber vocês aqui de novo. E hoje, uma noite muito especial, temos aqui uma pessoa excepcional que vai nos falar sobre empreendedorismo, histórias de superação, histórias que vocês vão ficar até surpresos com o desenrolar delas e que trazem muita sabedoria e também vão contribuir muito na jornada tanto de quem está começando no mundo do empreendedorismo, quem é prestador de serviço, tem uma pequena ou média empresa, quanto aquelas pessoas que já têm uma longa história aí na caminhada da sua empresa, da sua prestação de serviço, enfim. Isso daqui vai contribuir demais com você e eu quero te pedir já para se inscrever no canal, deixar o seu comentário no final do vídeo também, compartilhar com pessoas que você acha que esse conteúdo é importante, que eu tenho certeza que você lembra de pelo menos 3 pessoas nesse momento que podem estar sendo beneficiadas por esse tipo de conteúdo. É um esforço muito grande para trazer isso aqui hoje e vamos apresentar o nosso convidado, que é Márcio. Márcio tem já 27? De empresa? Ou de idade? De idade, 27, 29, mais ou menos. Está quase na casa dos 30. Mas, irmão Márcio, conheço aí acho que desde Você não era nem criança. nascido. Não era nem nascido ainda, já conhecia meus pais. Então acompanhou durante toda a minha vida. Vi uma jornada de evolução que eu lembro desde criança, uma história de evolução muito grande na vida dele. E queria primeiramente começar parabenizando o senhor, né, pela história. Eu já conheço um pouquinho, nós vamos conversar um pouco mais a respeito disso hoje, mas já queria iniciar falando que eu lembro bastante da correria do senhor, desde a época que a gente era criança até ver o profissional e empreendedor, pessoa que o senhor tem se tornado até os dias de hoje. É uma fonte de inspiração, então começar aqui parabenizando. É um prazer poder Obrigado. conversar com o senhor hoje e ter visto essa história acontecer. Às vezes não tão perto, mas ter visto isso realmente acontecer. Eu queria que o senhor se apresentasse um pouco melhor para quem está nos assistindo hoje. Quem é o senhor? Com o que o senhor trabalha? Nos conta aí um pouquinho sobre como é que tá as empresas atualmente. Vamos colocar dessa maneira. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Eu amo vendas, né? Eu amo me dar com as pessoas. Esse contato com pessoas para mim, assim, é excepcional, revigora, né, a cada dia. E o que é que eu poderia dizer a respeito da minha trajetória, né? Eu tenho 2 filhos, Samir e Pedro. Tenho um genro agora, né, que por sinal é seu irmão. Foi Se isso. tornou um filho, né? E minha esposa, assim, é fundamental na minha trajetória, na minha vida, assim como as pessoas que estão próximas, né, próximas de mim, eu acho, assim, que são fundamentais também. E, assim, eu comecei há muito tempo atrás, né. Se eu for falar para você aqui a respeito de uma trajetória, de empreendedor, eu diria que eu já nasci empreendedor, né. Bacana. Assim, pelo fato do meu pai ser comerciante, né, desde cedo eu sempre acompanhei, né, ele nos eventos, né, dele, nos comércios dele, né, são vários comércios que ele já teve, desde trabalhar com
com roupas, assim, como seu pai também trabalha, Uhum. e por final, assim, ser dono de um comércio, um bar, né. Então, assim, foi uma trajetória bem gostosa. Se você perguntar para mim, assim, repetiria? Eu acredito que sim, né, apesar de que Deus é que determina todas as coisas, Sim. mas eu ainda tenho ainda a aprender muito, né. Eu sei que eu tenho a aprender muito, né. Hoje, atualmente, eu tô dirigindo uma empresa, né. Essa empresa foi um sonho, né, que se tornou uma realidade através do impulsionar do empreendedorismo. E e uma das coisas, assim, que eu sempre carrego comigo é que é nas adversidades que surgem oportunidades, né. E ela a cada dia que eu amanheço, assim, que eu acordo, eu sempre penso que, tem que começar do zero, né. E isso tem me trazido, assim, sensações especiais, né, da busca, né, sensações especiais, eh, da realização, né. Isso tem sido, assim, fundamental na minha vida e na vida de outras pessoas, eu acredito. Que bacana, que bacana. Inclusive, o senhor falou aí que é apaixonado, faria de novo, caso, né, caso pudesse, né? A gente sabe que Deus sabe de todas as coisas, mas se pudesse repetir, empreenderia de novo. E eu queria entender um pouco mais onde é que foi depois que. Onde é que foi o primeiro passo, vamos colocar assim, da carreira solo do senhor no empreendedorismo, e um pouco da trajetória para chegar até aqui hoje. Até porque eu gosto de uma frase que eu li no livro uma vez que diz que histórias, elas são ferramentas para a vida. Então, toda vez que alguém conta uma história para a gente, seja uma história de fracasso, e fracasso entre aspas, porque nunca é fracasso se você usa isso para aprender, para melhorar, se aprimorar. E até na Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até os, em teoria, fracassos que a gente acaba tendo pelo caminho, né? Mas os sucessos também e aquilo que trouxe o senhor até aqui. O senhor consegue lembrar de alguns pontos importantes que possa compartilhar com a gente, até para entregar ferramentas para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Porque, por exemplo, chega em um momento, às vezes, de dificuldade, a gente fala muito de resiliência, né? Chega em um momento de dificuldade, às vezes uma pessoa que ela não tem em mente como é difícil a trajetória de outras pessoas, só vê o sucesso, só vê a parte boa depois de muito tempo de jornada ali, ela pode acabar se desanimando e desistindo no meio do caminho. Coisa que a gente sabe que quando você tem em mente que aquilo dali pode ser uma fase, que aquilo dali, aquela dificuldade muitas vezes é necessária passar, e que muitas vezes é o que vai alavancar a história daquela pessoa. Quando ela tem essa mentalidade, ela para, respira e reflete melhor da situação e absorve aquela situação de uma maneira melhor. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa trajetória aí, como é que foi. Tem um amigo meu que ele tem uma frase, assim, que ele diz o seguinte: "Quem não anda, não chuta pedra", né. E assim, uma das coisas que eu, assim, particularmente, eh tenho como definição é não, nunca, jamais, né. Eh, Qualquer coisa que vier à sua vida para você fazer, ou para acontecer, ou algo que vem a acontecer na sua vida sem você esperar, nunca despreze, né, porque ali pode estar uma grande oportunidade, né. A gente vê aí várias pessoas falar que do lixo é que surgem grandes oportunidades, né, Sim, grandes, tesouros. E uma das coisas que eh, eu defini aqui um pouco da minha trajetória de vida. Eu comecei com meu pai aos 9 anos, né, trabalhando com ele, e assim, aprendi muito com ele, assim, foi um grande mentor para mim, né, um dos mentores para mim, né. Eu acho que na vida da gente, a gente tem várias trajetórias, e você vai edificando, né, esses conhecimentos e vai lhe dando uma carga positiva. sim, Mas uma das coisas que ele fez para mim foi quando ele tinha alguns comércios, e esses comércios ele viajava muito e deixava, né, na mão da gente, né, muito pequeno, eu e minhas irmãs, e a gente tomava conta ali daquele ambiente de trabalho, né, mais as minhas irmãs que eram mais velhas do que eu, mas eu estava sempre observando e vendo, né, toda aquela trajetória. E uma das coisas, assim, interessantes que eu
vivenciei foi quando eu me dei por conta de que tinha algo que eu queria apresentar mais do que especial para um cliente. Que bacana. Só para você ter uma ideia, Quando criança ainda? quando criança, né, eu acredito que eu não tinha nem Interessante. 15 anos de idade. Que visão, viu? Eu já conhecia, meu pai tinha um bar e frequentava lá vários clientes, diferentes clientes. Alguns clientes eram especiais, né, e esses clientes eu sabia qual era a música que ele gostava. Então quando Bacana. ele chegava lá, ele não precisava pedir, eu já colocava a música que ele gostava. Uhum. Então assim, eu achei muito interessante aquilo, porque, de alguma forma você trazia para ele um conforto, né. Ele não era simplesmente um cliente, ele era uma pessoa especial. Uhum. E isso eu fui carregando para minha vida toda. Hoje, vamos dizer assim, todos os clientes que eu vou atender, eu jamais eu julgo, né, seja ele, de qualquer natureza, financeira, né, eu julgo ele pela aparência, né, eu tento traduzir, sempre uma experiência nova, né. Eu me lembro que quando eu abri a empresa, foram anos, assim, bem desafiadores, né, de perca, né, familiar e assim, aquilo ali foi um desafio para mim. Mas é como eu falei no início, né, é nas adversidades que surgem oportunidades. As adversidades ela vem e você tem que saber traduzir essas adversidades em ganhos. Eu me lembro que quando eu abri a empresa, eu trabalhava, eu tinha 2 veículos só na empresa, e esses 2 veículos eram justamente para fazer o trabalho de entrega, e um outro veículo era para fazer um trabalho de busca do produto, né. Buscava em Goiânia, trazia para Luiz Eduardo Magalhães e a gente fazia a distribuição. E num determinado momento, eu fui visitar um cliente, uma fazenda, e eu dormi na porta da fazenda. Caramba. Dormi na porta da fazenda. E aquilo ali me remeteu para um patamar diferente, né. Não senti raiva daquela situação, não senti raiva, Foi o que né. aconteceu? O cara não estava lá? Chamou e não atendeu? Pediu para esperar, eu esperei, né, e aí eu não tinha como voltar para Luiz Eduardo Magalhães, porque era distante, então eu fiquei lá Uhum. na porta. Me aconcheguei ali dentro do carro, e no outro dia quando ele passou na porta, ele perguntou: você ainda está aí? Ou você foi embora e voltou?" Não, eu falei: "Eu estou aqui, eu passei a noite aqui". "Rapaz, você é doido, como é que você faz um negócio desse?" Eu falei: "Eu preciso falar com você, eu quero vender, eu preciso vender". Então, assim, foi uma das coisas que, se falar para alguém: "Ó, vá visitar um cliente, se bater na porta ele não te receber e tiver que ficar por outro dia para ser atendido, é capaz da pessoa desistir". Então eu tenho algo comigo que quando eu encontro dificuldade, aí é que eu me mantenho, né, vamos dizer assim, a postos, Uhum. porque eu quero vencer, né, porque eu sei que essas dificuldades vão me levar de alguma forma a lugares que eu nem espero, né, vamos dizer assim, se eu não tiver esse tipo de atitude, né, então eu prefiro traduzir isso em atitude. Então a partir daquele momento ali eu percebi que realmente era um passo que eu estava dando que valia a pena, né, você traduzir toda aquela dificuldade, todo aquele transtorno em algo, positivo. Para você ter uma ideia, hoje tem 14 anos que esse cliente está com a gente, Caramba. né. Então, assim, são situações que ficaram marcadas, né, ficaram marcadas na minha vida, eu acredito que ficou marcada na vida dele, né. Na própria empresa a gente foi até renovar um contrato recentemente e, as preferências, né, pelo nosso trabalho. Então, assim, essa é uma das, situações que eu passei nessa trajetória para chegar, né, a aonde eu estou e eu espero, né, que eu possa dar continuidade, né, não, saindo desse patamar até onde eu cheguei, né, eu sei que é uma construção de valores, eu sempre apostei em valores, né, eu costumo dizer para o cliente que eu não apresento para ele uma proposta onde que exista uma troca, né, de produto por dinheiro,
a intenção não é essa, né, a intenção é de construir valores. Que bacana, que bacana. E a gente vê que só pelas histórias, um pouco do que o senhor contou aqui, eu já sei de algumas outras também que refletem muito isso, que muito daquilo que o senhor enxerga como uma empresa não é só questão monetária. A gente sabe que faz parte ali, mas é realmente ajudar outras pessoas, transformar vidas. A gente vê que hoje em dia, com essa correria do mundo, as pessoas estão cada vez mais deixando a importância que a pessoa não é só um cliente, é uma pessoa que está ali por trás do comprador, né? Aquela pessoa que está te entregando dinheiro, é uma pessoa que tem sentimentos, que tem preocupações, que tem necessidades. Muitas vezes as pessoas deixam isso de lado. A gente vê que é algo que só foca bastante em ajudar essa pessoa, ajudar o próximo, vamos colocar assim, da maneira que for possível, inclusive em situações como essas, no dia a dia. Tem alguma situação que, ou melhor, tem alguma forma de enxergar hoje que o senhor vê que as empresas mais pecam, as pessoas que estão iniciando mais pecam? Por que eu pergunto isso? Porque hoje, como a gente tem um contato, vamos colocar assim, com a internet, ela causa um pouco de distanciamento muitas vezes de quem está ali do outro lado. E eu vejo que cada vez mais as pessoas estão vendendo dessa maneira, se afastando, deixando de lado. Que dicas o senhor entregaria para as pessoas hoje que estão começando ou que já têm um tempo de mercado a respeito da importância que é sempre ter esse tipo de posicionamento e quais são as melhores práticas que o senhor colocaria assim para ter um relacionamento correto com a pessoa que está comprando de você, com o seu cliente, com aquela outra, com a pessoa que está do outro lado ali da mesa muitas vezes, está indo atrás do seu produto ou serviço? Eh, assim, tem produtos que você consegue, eh, traduzir em vendas através da internet. Tem outros produtos que não, Uhum, né. Ó, eu digo assim que eu admiro, né, vamos dizer assim, o mercado, né, de internet, né, de venda de produtos. Eu admiro assim como é a relação, né, de confiança entre o comprador e o prestador de serviço que está do outro lado que você nem conhece. Mas, eu não sei se é o meu perfil ou o produto que eu trabalho, mas eu gosto, eu sempre gostei de estar próximo do cliente, de visitar, né. Para você ter uma ideia, eu rodo em média 6, 7 mil quilômetros por mês, caramba. né, porque eu quero estar próximo do cliente, né. Uhum, Todo cliente que entra lá na loja, que faz um cadastro novo, eu faço questão de conhecer, né, faço questão de conhecer. São raras as situações que eu não conheço esse cliente. Então assim, eu diria o seguinte: para você que tem seu negócio, para você que quer, alcançar êxito em seus negócios, né, na hora de você fazer uma apresentação para um cliente, não pense só na conclusão da venda. A venda ela é importante, mas pense na continuidade da venda, né. Tem muitos vendedores que eles se apresentam de uma forma como se: "Não, venda logo aí, eu vou vender logo aqui, eu vou cair fora, partir para outro, tal", e foi, né. A venda ela é uma constância. Né, ela é uma constância. Se você pode visitar 30 clientes, vender para 15 clientes, né, desses 30, mas se ela não tiver uma dinâmica da constância, você não vai ficar com um, vai ficar com 2. uhum, Eu sempre falo para o meu pessoal lá o seguinte, que eu prefiro a venda de formiguinha, né, bato na porta, vou ali, converso, né, traduzo primeiro isso em um relacionamento de amizade, gosto muito dessa pegada do relacionamento de amizade, né, eu sou do tempo em que, tomar cafezinho com um cliente, não era simplesmente falar de venda, né, era falar de família, era falar de relacionamentos, é falar às vezes, de funcionários, né, de expectativas de negócios, né, e por último é que eu aplicava a venda. Então eu uhum. diria o seguinte: busque, né, um relacionamento saudável. E o relacionamento saudável não é simplesmente o fechamento da venda. Né, é uma continuidade. Eu vou dar um exemplo aqui de 2 clientes, né, que até hoje, são clientes, né, da loja, são clientes meus, são amigos, né, em que, teve um episódio, assim, que foi eu acabei perdendo esse cliente para um concorrente. Perdi esse cliente para um concorrente, né, por uma falha minha, eu perdi esse cliente para um concorrente.
mas eu continuei dando assistência para ele, Caramba. né, eh, buscando ali estar, simplesmente ajudando o processo dele. Uhum. Se algum dia viesse a oportunidade, eu ia agarrar a oportunidade, porque essa oportunidade, ela só vai vir se eu estiver próximo do cliente. Sim. Geralmente quando a gente, vamos dizer: "Ah, perdeu um cliente", parece que perdeu um tudo, né, é porque não existia aquela constância, não existia aquele relacionamento. Uhum. Então assim, quando esse cliente decidiu comprar na mão do outro, eu continuei lá. Teve um determinado momento, que um funcionário dele, né, me ligou pedindo uma informação a respeito de uma máquina que queria arrumar essa máquina, não saberia como. E eu peguei simplesmente, fui lá até ele e falei: "Cadê a máquina?". "Tá aqui". "Eu vamos botar no meu carro aqui que eu vou levar num cliente ali. Vou levar numa oficina para arrumar a sua máquina, numa assistência técnica". Daí ele pegou, ele falou: "Você vai fazer isso?". Eu falei: "Vou fazer, não tem problema não". Ele: "Não, beleza, vamos botar em cima do carro". Coloquei em cima do carro. Quando a máquina ficou pronta, eu pedi para assistência técnica me ligar. "Me liga que eu vou levar a máquina de volta lá. O faturamento vai ser para a empresa tal". Ele pegou, ligou, confirmou o faturamento e eu acabei levando a máquina de volta. E dias depois, esse funcionário lá, que era o encarregado, me ligou. Falou: "Márcio, você pode vir aqui dar um pulinho aqui na oficina?". Eu falei: "Posso". Cheguei lá na oficina, fui conversar com ele. Aí ele falou: "Ó, aquele dia que você estava pegando a máquina aqui, deixando a máquina, meu patrão viu. E ele perguntou por que você estava fazendo aquilo. Eu falei que você é desse jeito, que você é um parceiro nosso, que jamais deveria ter saído daqui". Passou mais uma semana, ele pega e me liga: "Ah, eu quero falar com você". Eu falei: "Tá bom". Fui lá conversar com ele. Eu chego a me arrepio. Fui lá conversar com ele. E ele conversou, falou do que aconteceu, o porquê, né, de ter comprado na mão de um outro concorrente, mas que ele queria reatar comigo. Ele queria reatar comigo. Não me perguntou sobre preço, sobre nada, queria reatar comigo. Que bacana. Porque ele disse o seguinte: "Se eu tenho um parceiro que não se preocupa comigo, com o meu ambiente, então ele não é meu parceiro". Então, assim, são situações que me fazem a cada dia entender que quando você valoriza pessoas, né, consequentemente essas pessoas vão te valorizar. É claro que isso não é uma regra, é a minha opção, né. Eh, Teve um outro momento também que a gente tinha um amigo, né, e um cliente, assim, potencial aqui na região. E em determinado momento ele precisou de um favor, né, para ir para Luiz Eduardo, e eu não estava indo para Luiz Eduardo, né, eu não estava indo para a cidade de Luiz Eduardo. E ele perguntou para mim assim: "Se você estiver indo para Luiz Eduardo, leve tal coisa para mim, leve uma encomenda para mim". E eu não estava indo para Luiz Eduardo, mas eu vi ali a oportunidade de estar próximo dele. Ele estava me pedindo um favor, Uhum. então eu vi a oportunidade de estar próximo dele. Peguei imediatamente, né, fui para Luiz Eduardo, não tinha interesse nenhum em ter ido para a cidade de Luiz Eduardo, mas tão somente para servi-lo, porque eu vi que ali existiria futuramente uma oportunidade. Ele estava dando um espaço para um relacionamento, né. Eu vejo assim que nesse mundo a gente, eh, quando encontra vamos dizer assim, algo, grandioso na sua trajetória de vida, né, tem pessoas que traduz isso em uma construção de um valor único. Foi através da minha força, foi através de mim. Eu não vejo dessa forma, não vejo dessa forma, né. Eu tenho uma família, né, eu tenho um Deus, eu tenho pessoas, né, tenho amigos, então assim, tenho clientes, tenho funcionários, então é um conjunto de obras, né, e eu sei que quando eu me disponho a ajudar outras pessoas, consequentemente pessoas vão me ajudar, né, não tem como ficar longe disso. É até bíblico isso, né, a lei da semeadura.
Você Exatamente. planta o É. que você colhe. Se é uma pessoa que está servindo, está ajudando, está buscando, está colocando o outro em primeiro lugar, eu não vejo, assim, tanto na vida pessoal quanto na vida do trabalho profissional, eu não vejo como ter um parceiro melhor de negócio do que esse. É, é aquilo que o cliente do senhor falou. O parceiro é aquele que está me ajudando, aquele cara que está comigo aqui. Então isso é realmente algo bíblico. Se o cara está recebendo ali uma ajuda, vamos colocar assim, uma prioridade, como uma viagem que não estava nem programada no calendário, mas foi feita para ajudar ele, Uhum. antes de qualquer coisa, antes de entregar qualquer valor ou fazer qualquer tipo de transação, imagina aí o que que essa pessoa não está disposta a fazer é, quando se fechar algum tipo de contrato. Acho muito bonita essa filosofia de vida. Acho que é, inclusive, bíblica. E a gente usa com alguns dos nossos clientes também. Às vezes tem algum cliente ou outro que fica na dúvida, né? Tá começando a investir agora. A gente sabe que nem sempre é fácil essa vida do empreendedorismo, principalmente quando está começando. E aí o cliente vai lá e, mas eu não sei se vale a pena investir isso ou aquilo e tudo mais. A gente, não, peraí. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer um trabalho para você. A gente vai terminar esse trabalho, você vai jogar nas redes sociais. Para quem não sabe, a gente trabalha com marketing nas redes sociais ou marketing tradicional, através de vídeo, fotos, anúncios online, coisas do gênero. Vai jogar esse anúncio lá para você, depois você vai ver o resultado e se você tiver interesse, a gente começa a conversar sobre valores ou não. E é impressionante, toda vez que a gente faz isso, que a gente entrega antes de pedir qualquer coisa, o cliente ele sente uma confiança e ele se sente confortável de estar fazendo algum tipo de investimento nesse sentido. Porque você está, vamos colocar assim, você está mostrando como é que é o seu perfil de trabalho através de uma atitude dessa, né? Inclusive, para quem não entendeu ainda, com o que o senhor trabalha exatamente hoje? Até porque tem um assunto que eu quero entrar que eu acho que é bem importante e vai ajudar demais as pessoas que estão crescendo a terem uma visão de como crescer da maneira correta, como crescer com ética, como crescer com honra, vamos colocar dessa maneira. Então explica um pouco melhor aí pra gente como é que, qual o tipo de trabalho que o senhor tem hoje? Qual prestação de serviço? Falar do meu trabalho para mim é honroso falar do meu trabalho, né. Eu eu comecei numa empresa através de um contato, né, de uma pessoa, assim, bem querida, né. Ele esteve na igreja, né, e procurando por um vendedor. E nesse momento, eu, assim, tudo que vinha na minha mão eu fazia, né. Eu tenho feito, né, aquilo que eu consigo alcançar e que realmente vai traduzir isso em algo positivo. E nesse momento eu estava, só para você ter uma ideia, eh, antes de eu ir para a igreja, né, eu trabalhava numa pousada. Por sinal, assim, pensa num lugar honroso, né, que me despertou para muitas coisas, assim, positivas que hoje eu vivencio na minha vida, né. Lá eu conheci um vendedor, um cara muito especial que me deu uma oportunidade, né. Eu fiquei uns 3 anos nessa empresa trabalhando com ele, que era um ramo que é de cigarros, né. Era uma empresa que trabalhava com esse segmento. E quando eu fui para a igreja, eu decidi não mais trabalhar com cigarros, né. E a partir daquele momento, eu encontrei uma oportunidade junto a um amigo da igreja, né, em que eu viajava com ele para São Paulo, ao mesmo tempo que eu ia ajudando ele ali na viagem, né, eu trazia alguns materiais para lá, para vender aqui, né, trazer lá de São Paulo para vender aqui. E a gente batia muito papo e hoje é um dos melhores amigos meus, né. Eh, e isso foi me aproximando dele ali em relação à amizade. E no momento em que ele não estava usando esse caminhão nessas viagens para São Paulo, ele fazia fretes de mudança.
E um determinado momento ele chegou para mim: "Márcio, tem uma mudança para fazer. Você quer ir lá em Ilhéus?" Eu falei: "Vou", né. Naquele momento eu aproveitei, naque naquele instante lá, e liguei para minha esposa, né, falei com minha esposa, pra ela ir junto comigo, ela era professora, né, por sinal foi algo também especial que aconteceu na nossa vida, foi esse momento, né, dela como educadora, né, e fomos juntos, né. Ao chegar lá, fizemos todo a trajetória lá da viagem, né, e eu lembro que íamos para aproveitar do momento, né. Eu ia levar a mudança, e aí a gente aproveitar aquele momento, né, para estar ali junto e, se divertir, né, pegar uma praiazinha e tal. E aí quando foi no domingo que eu estava lá na praia, junto com ela, né, e esse amigo meu me ligou, falando que tinha alguém lá na igreja que precisava de alguém para trabalhar na empresa. E eu peguei imediatamente e falei: "Não, eu sei que empresa é essa aí, eu estou indo aí agora", né. Quando foi na segunda-feira eu tive com ele, conversei com ele, e aí a gente se acertou, ele falou: "Não, gostei de você, quero você trabalhando comigo aqui", e eu fui trabalhar. Que é justamente nesse ramo de oxigênio, Uhum. oxigênio medicinal, industrial, especiais, né. Mas eu não conhecia do produto, não conhecia, não sabia, né, vamos dizer assim, ouvia falar, né, do oxigênio pela proximidade com relação a auxílio à saúde, né, onde a gente se identifica mais com o oxigênio é o oxigênio medicinal, que é usado em hospitais. E aí eu fui conhecer esse produto. E o interessante que, em alguns momentos que eu estava trabalhando nessa empresa, tive dificuldades, né, nessa empresa, em relação a alguns momentos ali, eu acabei até gerenciando aqui a própria região, né, e teve alguns momentos de dificuldades na empresa em que funcionários ficaram afastados, e eu me preparei antes para uma eventualidade dessa. Eu não sabia o que ia acontecer, né. Então, assim, teve um funcionário lá, um motorista, que ficou afastado e eu tinha já o documento, carteira, né. Eu não fiquei esperando a oportunidade chegar para mim, Se preparou para quando ela eu me chegasse. preparei para a oportunidade, né. Então, assim, eh, eu digo que isso vamos dizer assim, é o mínimo que você pode fazer, né, é o mínimo, né. Eu não sabia o que ia acontecer, né, mas eu queria sempre, deixar claro para a empresa, que ali ela não tinha simplesmente um funcionário, ela tinha alguém que se preocupava com a empresa, que se preocupava com o andamento da empresa. Porque eu sabia que naquele momento não tinha como pegar qualquer pessoa para fazer essa viagem. E eu peguei, eu fiz Uhum. essa viagem, né. Quando eu cheguei lá, aí ele me chamou numa sala lá e me parabenizou pela atitude, né. E assim, aquilo ali me fez, entender que eu estava no caminho. E tempos depois, né, me fez compreender que ali eu já era um empreendedor, né, que eu já estava empreendendo, porque o mais fácil hoje, do empreendedorismo é você empreender no negócio dos outros, né. Você não tem nenhum tipo de passivo, né, você não tem funcionário, então ali você pode empreender no negócio dos outros. Sim. E quando eu percebi que eu, vamos dizer assim, estava na linha do empreendedorismo, eu comecei a analisar e ver de uma outra forma, né, cada vez mais me dedicando ao trabalho, né, e chegou um determinado momento, né, em que não teve mais como eu estar na empresa, eu pedi para sair da empresa, né, eu pedi para sair da empresa, eu fiquei durante 3 meses em casa. Nesse intervalo eu não ficava parado. Só para você ter uma ideia, né, quando eu falo que eu amo vendas, eu não conseguia ficar parado em casa. Teve alguns momentos que eu ia lá para a cidade de Feira de Santana, e foi bem na época, assim, do avanço tecnológico em relação ao celular, Uhum. e eu trazia celulares de lá para vender aqui em Barreiras, né. Então, Bacana. assim, é muito foi muito especial aquilo ali, sabe, aquela
Aquela pedagogia ali para mim foi muito especial. Você sair daqui no Uhum. ônibus, ir lá, pegar, trazer, né, entender que você está sendo um provedor, que você está sendo um líder, né, da sua família, que você não está simplesmente deixando a vida passar e não tendo atitude, né. Então aquilo para mim foi muito especial, né. Então aqueles 3 meses que eu fiquei ali, eu montei um projeto, né, esse projeto era para me entregar a a fábrica, né, a companhia que distribuía, que vendia esses produtos, que fabricava e vendia esses produtos. E era um projeto para abrir uma distribuição aqui na região, porque eu sabia que o negócio, né, ele tinha futuro, né. Uhum. E por um instante lá, eu conversando com um dos gerentes regionais lá, e ele falou para mim: "Márcio, ó, infelizmente eu sei que você tem potencial, mas aqui eu não tenho como fazer nada por você", né. Daí eu voltei de lá, né, com dever cumprido, mas sabe aquela frustraçãozinha, Sim. né, eu achava que seria um outro tipo de abordagem, Uhum. né, e eu fiquei naquela: "Nossa, mas está no tempo de Deus", né. E eu peguei, retornei da viagem, e aí eu aceitei uma proposta para trabalhar numa outra empresa que seria concorrente, né, e fui trabalhar nessa empresa, né, concorrente, fiquei lá mais 2 anos, e nessa empresa eu aprendi outras, eh o aprendi a trabalhar com outros produtos, né, e assim, no meio, eh eh, 1 ano que eu estava nessa empresa, eu comecei a entender, né, do propósito, né, de que no dia que eu abrisse uma empresa minha, eu não teria só sabedoria em um produto só, né. Deus estava me dando a oportunidade ali de aprender sobre outros produtos, sobre Uhum. outros mix de produtos que poderia contribuir e muito, né, na empresa. Não simplesmente você ficar limitado a uma sorveteria que vende sorvete e picolé, Uhum. né. Sim. Você pode vender um doce, você pode vender um bolo, você pode vender, né, você já tem as portas abertas. Uhum. Então assim, eu vi que naquele momento lá, Deus estava me oportunizando. Era difícil? Era difícil, né. Essa empresa ficava em Luiz Eduardo, eu ficava me transitando de lá para cá, né, de Barreiras para Luiz Eduardo, e isso trouxe alguns desafios familiares, né, em que, por vários momentos, eu tive, eh, não vou dizer desentendimento, mas discussões, né, com a esposa, né, porque ficava distante, filho pequeno, né, e eu assim, eu tinha que vender algo para ela, eu tinha que fazer com que ela entendesse que aquilo ali era um propósito. Eu tinha que, né, tinha que ter a minha ação, Uhum. né. Tinha a oração? Tinha, mas tinha que ter a minha ação, né. Então, fiquei lá nessa empresa por quase 2 anos, aí foi quando eu decidi sair dessa empresa e montar minha própria empresa. E colocar aquele projeto que há 2 anos tinha entregue lá na companhia, onde eles não aceitaram, em prática, né. Eu coloquei esse projeto em prática. Através de quê? Da venda da minha casa própria. Caramba. Você venderia sua casa própria? Complexa essa pergunta, viu? Inclusive, é muito interessante isso, porque quem tem a obrigação de acreditar no seu sonho é você mesmo. Os outros não têm, né? A obrigação de acreditar no seu sonho. E quando acredita, quando você mesmo acredita naquilo que elaborou e tem confiança, acho que esse daí é o caminho. É o É gancho. o gancho, é o gancho. Então vendeu a casa para poder investir no projeto que foi recusado pelo pessoal lá. Foi quanto? 2 anos atrás? Foi 2 anos, 2 anos atrás, 2 caramba, anos. que É. E assim, foi muito, eh, desafiador, né, imagino. muito desafiador, né. Você pegar a sua família, colocar no outro ambiente, né, tudo aquilo que você sonhou. E como é que foi também no ambiente familiar uma decisão dessa? Nossa, não foi fácil Porque, não. vamos colocar assim, o pessoal fala que a esposa ela é a sócia
de vida, né? Então, você tem um sócio muitas vezes no trabalho, tem um parceiro, coisa do gênero, a esposa é a sócia da vida ali. Então, tudo tem que passar pela aprovação. Como é que foi essa questão aí também de conciliar essas duas pressões, né? Uma em casa, não que a mulher faça pressão, mas é o provedor da família ali, e tá tirando, tá colocando na mesa um bem muito valioso que é a casa e a pressão de fazer a empresa dar certo por si só, né? Que são dois pesos muito grandes simultaneamente para fazer o negócio acontecer. Você acha que isso É. se impulsionou, atrapalhou? Ou como é que foi essa dinâmica? Pergunta difícil, viu? É, assim, ó, são vários desafios, né. O primeiro desafio é eu entender, né, a complexidade da situação e traduzir aquilo ali, não vou dizer assim na totalidade de positivo, Uhum, mas o positivo tem que ser, mais à frente do que o negativo, né. Eu costumo dizer para os meninos o seguinte, lá na loja, os meninos são os funcionários, né. sim. Você consegue com eu vejo que você eu falando com eles, né, eu vejo que você, não está atingindo o seu, 100%. Ele: "Como assim o meu 100%? Né, uma meta dessa aí como é que eu vou atingir?" Eu estou falando o seu 100%, né, quando você atinge o seu 100%, busca o seu 100%. Uma meta, ela é desafiadora, né, e ela não é para simplesmente ser alcançada, é para ser ultrapassada. Você pode não ultrapassar a meta estabelecida, né, pela empresa, mas o grande desafio não é você atingir a meta estabelecida pela empresa. O grande desafio é você atingir a sua meta, o 100% da sua meta. A sua meta 100% pode ser 50% do que a empresa quer. Se você atingir isso, já é um grande valor. Uhum. Então, naquele momento, eu precisava, como é que eu precisava colocar para ela, para minha família principalmente, né, que esse desafio não seria simplesmente um desafio, onde existiria a minha vontade. A vontade dela também tinha que prevalecer, Bacana, né, a vontade dela tinha bacana. que prevalecer. E é claro que, a gente tem aquele poder de conduzir as coisas, de querer, às vezes, até forçar uma situação, né, mas assim, esse empurrar de goela abaixo é complicado. Eu acho que isso aí é um caminho que não vai levar a algo positivo, não vai Uhum. levar a algo positivo, né. Ela, naquele momento, ela não concordou totalmente, né, porque era um sonho, era casa própria, era o quarto da nossa filha, era o filho que estava, recém-chegado, né, então tudo aquilo ali, trouxe para um ambiente, eh, um um fato, assim, novo, né, de angústia, né, de insegurança, né, então assim, ela aceitou porque ela confiava em mim, né, ela Bacana. aceitou porque confiava em mim. Então quando eu decidi vender aquela propriedade e aplicar na empresa, eh, por que eu, vamos dizer assim, eu estou aqui evidenciando a venda da casa? Uma atitude, Com coragem, certeza. né, eu conheci o produto, então eu precisava tomar alguma iniciativa para mim ver algo acontecer diferente na minha vida. Então eu vim numa trajetória de várias, situações em que eu era barrado por alguém, e naquele momento lá, só existia Deus, eu e minha família, né. Eu não vou nem falar dos familiares que falou que eu era louco, Ah, eu imagino que deve ter. os amigos, né: "Rapaz, você é louco, sua casa e tal, como é que você vai pegar sua família, vai jogar onde? Jogar aonde, né?" Mas assim, tem que ter muita resiliência, né, tem que ter um domínio próprio, bem avançado para você tomar uma decisão dessa, né. Imagino que alguma dessas pessoas devam pedir conselhos hoje em dia. Vamos deixar. Então assim, naquele momento eu traduzi tudo aquilo ali numa, eh, uma vontade, sabe, de crescer, uma vontade de mudar,
né, aquela página, né, dar aquela virada, né, porque eu sabia que eu poderia muito mais, Sim. né, eu poderia muito mais, porque na empresa que eu trabalhava, com as pessoas que eu trabalhava, né, eu queria ir adiante, as pessoas retardava, então eu senti que eu tinha que ter uma carreira solo, Uhum. né, e o único caminho para mim ter essa carreira solo seria através da venda da casa. E essa venda da casa foi tão positiva que isso alcançou outros investidores, né, alcançou outros investidores que, tempos depois, né, até um deles testemunhou, né, da coragem que foi, né, para mim vender aquele patrimônio, a casa que eu morava, né, todo aquele ambiente familiar ali gostoso, né, para sair daquele conforto, para você ir novamente para uma situação de busca, né, de busca. Então assim, quando eu tomei aquela atitude ali, eu tive alguns contratempo, né, na abertura da loja, né, a gente teve um contratempo lá em relação ao terreno, onde eu estava construindo, teve algumas situações lá, não esperadas, né, mas assim, Deus ele estava traduzindo tudo em vitória, né. Amém. E eu sempre, né, vamos dizer assim, acreditando, crendo, né, que é nas adversidades que surge a oportunidade. É nas adversidades que surge a oportunidade. E assim, peguei e abri a empresa, né, num momento assim bem, ruim do mercado, não era um momento bom no mercado, mas como eu tinha esse gancho da dizer que é nas adversidades que surgem oportunidades, né, porque assim, quando tá bom, quando tá excelente, todo mundo tá em cima. Quando não tá, todo mundo se afasta. Uhum. Então assim, eu vi aquilo ali uma grande oportunidade para mim, né, de eu mostrar o meu trabalho, de eu buscar a minha oportunidade, né, de fazer valer, de fazer vencer, né, de traduzir tudo aquilo ali em algo, assim, especial. Eu queria uma oportunidade do cliente: "Ó, me dê uma oportunidade para mostrar meu trabalho", né. Então, assim, quando eu abri a empresa, a gente teve momentos também críticos, né, tivemos momentos críticos, né, na abertura da empresa. Fiquei afastado ali da família, porque eu tinha que me dedicar à empresa, né, mas uma das coisas, assim, que isso aí é algo, eh eh, que mexe com o financeiro, né. Uhum. Imagine aí você ter um recurso e esse recurso cai para 30%, né. Então, assim, eu tive que fazer um planejamento financeiro antes, Uhum. né, me sacrificar de algumas coisas, tanto eu como minha família, nos sacrificamos e foi válido, né, porque foi pedagógico para a gente, Uhum. né, como um todo. E quando eu me, dispus a enfrentar essa situação, e ela por sinal é assim, ó, né, não é falando não, mas pensa numa esposa que eu tenho, viu. Ela vamos dizer assim, ela tem mais coragem do que eu. Amém. E, teve um determinado momento lá que eu pensei em desistir, né, pensei em desistir. Eh, eh, com a morte do meu sogro, assim, um negócio meio que virou. Tudo aquilo que eu acreditava, eu deixei de acreditar. Pensei: "Vou desistir de tudo", sabe, do meu sonho, tudo aquilo. Eu vou cuidar da minha família, eu não quero sofrer, eu não quero que minha família sofra, né. A Lani, quando o pai perdeu o pai, ela sofreu demais, 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 assim, né. Então, para mim aquilo foi muito, desafiador, né. Uhum. Você levar adiante um projeto, né, que era um projeto grande que as pessoas já acreditavam em você, os investidores, pra mim era um projeto grande, porque era o projeto da minha vida, Sim. né. O
os investidores acreditavam em você, os funcionários acreditavam em você, né. Então pessoas torciam, né, para que aquilo desse certo. E por um momento, eu pensei em desistir, assim, aquele momento ali para mim foi muito desafiador, né. Eu não falei para ela naquele instante, porque o momento não era, propício, mas, assim, eu pensei em desistir, Uhum. né, mas Deus me deu força, eu continuei, né, eu lembro que a gente mudou para uma casa lá de aluguel, eh, e essa casa, às vezes, eu chegava lá tarde da noite e tinha que ajeitar, eh, esgoto que estava entupido e aquele negócio, e mulher, vou dizer para você, ela era diferente, o homem ele, né, por mais que a mulher seja forte, né, mas tem algumas situações que ela realmente entra em desespero e eu não culpo por isso, né. Eu assim, eu tinha que ter planejado isso melhor, dentro de uma estratégia de um alicerce mais seguro, né. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter um relacionamento, assim, de identidade muito afinado, né. É tanto que, só para você ter uma ideia, a gente vai pra 13ª mudança. Caramba, bastante Então, mudança. assim, são atributos que Deus foi dando pra gente, assim, dessa resiliência, né, de conseguir superar obstáculos que, eh, se contasse pra mim, assim, que eu teria que passar por aquilo ali, eu diria assim: "Não, eu não quero passar por isso", né, passa a bola pra outro. Mas, em alguns momentos da vida eu sempre traduzi isso em: "Não foi eu que escolhi, Deus escolheu para que eu estivesse aqui", né. Saindo dessa aqui eu vou sair mais forte, Amém, saindo disso aqui eu vou sair mais forte, amém. né, e graças a Deus, saímos daquilo ali, né, o sentimento fica, esse aí jamais vai tirar, né, a perca, a falta, né, ela sempre é significante na vida da gente, tem que ser, né, tem que ser, mas a gente tem que continuar na trajetória, a gente tem que continuar na busca, né, eu falo na busca por valores, na busca eh eh por conjuntos, né, que você sonha, né, por conjuntos que você sonha, então, para mim aquilo ali foi bem, assim, um momento que eu decidi que eu não iria desistir, que eu ia continuar, né, aquilo ali foi um dos momentos, eu tive na vida 2 momentos que eu pensei em desistir, esse foi um deles, né. Então assim, de lá para cá a empresa veio, graças a Deus e, vamos dizer, você vai criando musculatura, você vai se desafiando, aí você vai cada vez mais, vamos dizer assim, desenvolvendo, né. Quando eu olho para trás, assim, eu não consigo enxergar o passado distante, para mim ele está bem próximo, Uhum. né, porque até hoje eu vivencio, né, vamos dizer assim, não, essas situações negativas, né, mas, o que essas situações negativas, ela me levou a ter, vamos dizer assim, sempre vontade de crescer, vontade de melhorar, né, vontade de ser melhor na vida de outros, né, que eu acho que isso é muito importante, né, você ganhar espaço e não, né, contribuir com a vida de outros, para mim isso é um grande fracasso, né, Sim. mas, sempre desafiador, sempre desafiador. Perdido em um mar de informações sobre treino, dieta e suplementação? Não sabe em quem confiar e por onde começar? Transforme seu corpo, transforme sua vida, libere seu potencial máximo. Somos mais que uma plataforma fitness online. Somos o seu ecossistema de transformação. Liberte-se de treinos genéricos e dietas restritivas. Descubra um universo de possibilidades. Mais de 150 aulas dinâmicas e inovadoras. Especialistas renomados. Comunidade inspiradora. Resultados que vão além do espelho. Esportes Academy é o seu portal para destravar o corpo dos seus sonhos. Emagreça, ganhe músculos, defina
tonifique. Alcance o físico que te faz sentir confiante e poderoso. Revolucionar sua saúde e bem-estar. Aumente sua energia, melhore seu humor, fortaleça seu corpo por dentro e por fora. Liberar o seu máximo potencial. Descubra a disciplina, a força e a superação que existem dentro de você e leve essa transformação para todas as áreas da sua vida. Pare de sonhar e comece a viver a sua transformação. Esportes Academy, onde o seu corpo evolui, a sua vida se transforma e o seu potencial floresce. Clique agora em Saiba Mais. E muito impactante essa história que o senhor contou. Inclusive não sabia, não conhecia. E eu queria entender um pouco mais, em um momento como esse, o que faz, no que o senhor se alicerçou para falar assim, não, eu vou continuar. Porque é um momento extremamente desafiador esse. Eu acho que a maioria desistiria. Então, qual foi o alicerce, qual foi a base, qual foi a motivação principal para pegar, parar ali, primeiro, não compartilhar uma possibilidade dessa com a pessoa que está ali do seu lado também é muito difícil, porque imagino que era uma pressa, era querendo tirar uma pressão das costas dela também, né? Porque já estava passando por um momento Exatamente. difícil e tudo mais. Então, guardar aquilo dali para si só com a pessoa que você está acostumado a compartilhar da vida já é mais um peso também. Mas o que fez, qual foi a virada de chave para falar, não, independente dessa situação que eu estou passando, que eu sei que é muito difícil, eu estou sofrendo isso, eu vou continuar. Qual foi a motivação para continuar? A grande motivação, eu vou contar uma historinha aqui. Teve uma determinada época na minha vida em que a minha mãe chegou para mim e falou assim, eu estava meio agoniado, angustiado, né? Eu estava querendo financiar um carro, e aí eu não saía. E eu naquela agonia, ela chegou para mim e falou assim: "Márcio, meu filho, o que é que está acontecendo? Não fica assim não, sabe? Você não tá na igreja agora, confia em Deus, confia em Deus". E naquele momento eu descansei. Aí as coisas aconteceram. Eu posso dizer para você que um grande tanto, né, vamos dizer assim, dessa coragem de continuar, foi a confiança em Deus, né. Eh, Deus, foi ele que me deu minha família, uma família para me cuidar, né, tem tinha a empresa, né, e tinha um fundamento que era o meu propósito, né, eu tinha um propósito, eu tenho um propósito, né, dessa empresa. Então quando você tem um propósito, você, consegue enxergar os obstáculos, você consegue enxergar, os pontos fracos, o ponto forte da trajetória. Então você revê os seus propósitos, e quando você revê os seus propósitos, aí você vê que não vale a pena desistir, que você tem que continuar, porque dificuldades maiores ainda hão de passar, né, dificuldades maiores ainda hão de passar. E assim, foi um desafio, né, você pegar e enfrentar aquilo ali e dizer assim: "Não, envolve emocional, né". Eu moro em Luiz Eduardo, minha esposa estava morando em Barreiras, né, praticamente a semana toda eu ficava lá, né, e aquilo ali foi criando dificuldades internas, né. Aí foi quando chegou um momento que eu levei ela para Luiz Eduardo, junto com os meus 2 filhos. Agora imagine aí, você dentro de Luiz Eduardo, né, há 15 anos atrás, né, a cidade de Luiz Eduardo tem 24 anos, É né, há muito 15 anos atrás desenvolvido. você não tinha uma pessoa para cuidar, quem você ia depositar essa confiança, né. Uhum. Então houve a participação de várias pessoas, familiares, né, em que iam lá para casa, ajudar a cuidar dos meninos, e assim, são coisas que não têm preço, né, isso aí, né, vamos dizer assim,
São situações que você vai construindo ao longo da sua vida e que chega um momento que elas vêm, né, vamos dizer assim, de volta para você, aquilo que você ofereceu ao próximo vai retornar para você. Pode ser que não retorne da mão daquele que recebeu, né, Uhum. mas assim, eu fui muito agraciado, tanto eu como a Alane, né, com as pessoas que estavam ali ao nosso redor, né, e assim, a mudança para lá também foi muito especial, a gente pôde ter momentos, né, de família, assim, que eu diria para você que são, eh vamos dizer assim, é um retrato contínuo, né, você não consegue esquecer desses momentos, né, e assim, eu traduzo tudo isso aí em uma coisa em algo bem positivo, né, para mim foi muito positivo, né, essa trajetória foi algo assim, que aconteceu que a gente cresceu muito com isso. Que bacana. Me lembra uma frase, uma definição do John Piper, que é um pregador, que ele fala que tudo aquilo que nós fazemos tem que ser para glorificar a Deus. Ele fala que tudo que nós temos que fazer para glorificar o nome de Deus. E é muito interessante isso que o senhor falou, que o motivo de ter continuado, Deus. Quem entregou a empresa foi Deus. Quem entregou a família foi Deus. Quem planejou tudo, ou melhor, quem fez tudo aquilo dali aconteceu, quem foi entregando foi Deus. E o motivo de continuar também foi por conta dele. Então, glorificar o nome dele através da empresa. E já fazendo um gancho, eu queria que o senhor conversasse um pouco com a gente sobre o resultado que foi não ter desistido nesse momento e como isso impactou diversas vidas durante a época da pandemia. Vidas de pessoas que muitas vezes elas nem sabem que foram impactadas pelo fato de o senhor não ter desistido pensando nessa nesse objetivo, né, de ajudar pessoas, uma empresa com propósito, uma empresa que queria não só vender, não só ganhar dinheiro, mas realmente ajudar ao próximo ali. Conta aí pra gente como é que foi essa jornada da empresa, do senhor, do seu trabalho durante a pandemia, que a gente sabe que muita gente cresceu, só que cresceu à custa do sofrimento de outras pessoas. E muitas pessoas cresceram também, só que cresceram fazendo a coisa certa. Cresceram porque entregaram valor no não monetário, mas valor de ajuda, abrindo mão muitas vezes do valor monetário, mas como a gente já sabe, né? Aquele que planta, colhe. Uhum. E Deus recompensa também aqueles que são justos e aqueles que ajudam da maneira correta, né? Não só visando dinheiro. A pandemia foi algo assim, foi uma tragédia, né, foi uma tragédia e, eh, quando ficamos sabendo a respeito da pandemia e criou-se aquele alerta, né, você não sabia o que é que ia acontecer. Você não sabia qual era a medicação que ia combater, você não sabia, o que é que ia virar a empresa. Eu me lembro que eu fiz uma reunião na empresa, e essa reunião era para alertar os funcionários que a qualquer momento a gente poderia fechar a empresa, né. Eu não sabia da dimensão, ninguém sabia o que, vamos dizer assim, o que iria acontecer no dia de amanhã, em minutos, em horas, ninguém sabia de nada, né, tudo era novidade, né. Então eu me lembro que eu chamei os funcionários lá na loja, no final do expediente, e eu falei com eles, eu falei: "Olha, a gente não sabe o que é que vai acontecer, então assim, eu sei que eu sou o único aqui que eu não posso deixar a empresa, né, mas pode acontecer de haver alguma demissão, mas vamos junto, vamos trabalhar". Eu ainda falei com eles o seguinte, se eu tiver que diminuir, né, vamos dizer assim, o meu salário para a gente estar junto, nós vamos estar junto, né. Eu assim, eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe 1000, sabe, e essa equipe ela me honrou, ela tem me honrado, né, isso é muito especial. E naquele momento, assim, eu falei: "Se eu tiver que diminuir o meu salário para a gente se sustentar nisso aqui, nós vamos sustentar". A demissão seria uma última opção, né. E fomos, né, dia após dia, aquele negócio e tal. E eu me lembro que no início do ano, eh,
no início do ano, eu tinha adquirido uma quantidade de cilindros, né, por investimento, né. Às vezes a gente faz alguns investimentos que às vezes os investidores nem gostam, né, mas assim, a sua percepção, eu acredito que Deus, né, naquele momento lá, e eu acabei comprando uma quantidade de cilindro lá, porque eu achei que seria interessante comprar para você ter para algum momento. De oxigênio, no caso. É, tinha uns alerta, né, mas ninguém sabia qual seria o diagnóstico, de que forma que as pessoas seriam curadas, né. E eu acabei comprando, eu falei: "Não, eu vou comprar o cilindro aqui, vou comprar", acho que comprei 300 cilindros na época. É. Esse recurso poderia ser dividido aí para os sócios, né, e eu peguei e comprei esse cilindro, né. E logo depois, veio, da própria indústria de cilindros, né, falando que não teria cilindro disponível nos próximos 100 dias, né, que é aquele cilindro que eu tinha pedido e tal, que ela ia honrar, que ia me entregar. E me entregou os cilindros, né. E a gente foi pra batalha. Imagine aí, né, a gente tinha, lembro que na época eu acho que uns 8 ou 9 motoristas, né, e alguns pegaram covid, eu peguei covid, né, fiquei dentro de casa e por um momento, eu fui, diagnosticado grave, né, um diagnóstico grave, eu teria que ficar internado, né, e me lembro bem, assim, que teve uma irmã na igreja que ligou pra Alane e falou assim: "Não, você não interna ele não, tem um médico assim, assim, que vou marcar a consulta para ele aqui", e assim a gente fez. E eu fiquei dentro de casa, sendo tratado dentro de casa, né, e assim, os funcionários, aquela, né, e toda aquela população, o povo tudo ligava para mim e tal: "Oxigênio, oxigênio", né, e eu tomei uma decisão, né, assim, que, não foi fácil a decisão, porque eu sou um ser humano, eu tenho uma empresa, eu preciso de recurso, né, mas eu tomei uma decisão. Eu falei assim: "Ó, nós não vamos atender cliente nenhum de fora do nosso perímetro, mesmo que paguem mais, mas não vamos atender". Sabe o que é pagar mais? É você pegar uma lista de 100 pessoas querendo esse produto, a qualquer preço, a qualquer preço, e você dizer para eles assim: "Não, aguente um pouco, primeiro eu vou atender, né, algumas pessoas que já são contratadas da empresa, Uhum. e depois eu atendo vocês". Então, assim, várias ofertas, né, 3, 4 vezes, 5 vezes mais o valor. E a gente fez essa opção, né, de manter os preços, de não aumentar os preços. Eu me lembro que na minha mente veio, um episódio nos Estados Unidos das 2 torres, né, em que os taxistas ajudavam as pessoas, não cobrava nada, as pessoas recebiam água, né, e ninguém cobrava nada, e aquilo eu falei assim: "Eu tenho que fazer alguma coisa por esse povo", né. Ninguém sabe, sabe. Você nunca viu alguém chamar: "Ah, vou chamar aqui um vendedor de oxigênio aqui, ou empresa de oxigênio para parabenizar por algumas atitudes que", né. Ninguém sabe as horas, né, de sono que perdemos, né, assim, eu não sabia o que era sábado, não sabia o que era domingo, não sabia o que era noite, não sabia o que era dia. Imagina um telefone tocar dia e noite, várias 24 horas. ligações, gente de tudo quanto é lugar no país, né, e você naquele terror, né, de fato foi um terror, né, algo assim, inesperado em que abala, o psicológico das pessoas, né, e eu tinha que ter, vamos dizer assim, uma resiliência acima do normal, né, acima do normal, até para conduzir a minha equipe, Uhum. né. Eu me lembro que teve um momento, que a gente estava conversando e a gente sempre tinha, conferência, né, tanto com a indústria, né, que eu agradeço demais, a indústria foi assim, né, vamos dizer assim, foi fenomenal nas suas atitudes, né, em relação ao atendimento, né, então assim, foi um braço, assim, realmente muito poderoso, né.
eu diria que abaixo de Deus eles foram assim, né, excepcionais, né. E quando numa dessas conferências que eu estava com os meus funcionários, né, onde a gente, buscando, né, ver de que forma a gente poderia fazer um outro planejamento, né, orquestrar uma situação diferente, né, e isso não era daqui 2 semanas, é para hoje, para daqui a pouco. Como É. é que a gente vai fazer daqui a pouco? Está acabando o gás, está acabando o oxigênio, né, como é que a gente vai fazer daqui a pouco? Tem gente morrendo, né, as notícias que a gente via, tem gente morrendo por falta de oxigênio, sabe. Eu pedi a Deus, assim, eu falei: "Meu Deus, não deixa isso acontecer aqui não, não deixa acontecer aqui", né, da pessoa vir a óbito por falta de oxigênio, né. A gente sabe que a estrutura pegou todo mundo de surpresa, né, não se tinha estrutura, como ninguém tinha estrutura, mas eu falei assim: "Ó, não deixa não", sabe. Pedi a Deus assim: "Não deixa", né. Então eu tomei essa decisão de atender os clientes na minha, vamos dizer assim, nas minhas cidades onde eu atendia aqui, né, e por alguns momentos eu atendi os meus concorrentes, né, eu atendi os meus concorrentes, porque eu costumo dizer que, por mais que sejam concorrentes, são seres humanos, Sim. né, eles precisam tanto quanto os demais, né, então todo aquilo que às vezes de uma carga sobrava para mim atender meu cliente, eu cedia para os concorrentes, né, porque eles precisavam atender outras pessoas também, Uhum. né. Então, assim, teve um momento que numa dessas conferências, como eu estava falando, eu cheguei para o pessoal e falei assim: "Gente, é o seguinte, ó, vamos parar aqui, vamos parar, né, vamos agir dessa forma, assim, sabe por quê? Quem nos colocou aqui não fomos nós, se pedisse para mim escolher estar aqui, eu não estaria, eu sei que ninguém estaria aqui, mas alguém escolheu para a gente estar aqui, sabe por quê? Porque nós somos fortes, porque a gente tem um Deus que vai fazer com que a gente supere esses medos e a gente vai enfrentar, né, toda essa situação e nós vamos conseguir, Amém. nós vamos conseguir, né. Então não foi eu que escolhi estar aqui, Deus escolheu, né, que estivéssemos aqui, né. Imagine aquela desistência minha lá, né, vamos dizer assim, anos atrás, pensei em desistir, né, e naquele momento ali também, é claro que em alguns momentos eu pensei: "Pô, não aguento isso aqui mais". Imagine aí você não dormir, você ficar, né, durante 90 dias só, eh vamos dizer assim, só notícias ruins, você não tinha como fazer nada, né, você não tinha, a única ferramenta que a gente tinha era aquilo ali, né, então a gente tinha que trabalhar. E eu me lembro, assim, que teve um determinado momento em que faltou o motorista, não tinha motorista, não tinha ninguém, aí onde eu falo para você que as adversidades, né, surgem oportunidades, foi naquele momento. Se eu não tivesse, né, na minha trajetória, ter escolhido servir a empresa que eu trabalhava de forma, né, vamos dizer assim, mais do que digna, né, de fato vestir a camisa da empresa, eu não sabia dirigir um caminhão, eu não Hum. teria, né, vamos dizer, os cursos que são obrigatórios para mim, né, vamos dizer assim, poder conduzir aquele caminhão. E naquele momento eu falei: "Não, só tem a mim". Levantei da cama e a Alane a minha esposa, né, falou assim: "Não, eu vou com você". E ela foi comigo. Peguei o caminhão, né, eu digo para você, assim, se eu não tivesse tomado aquela atitude, poderiam morrer pessoas, né. Sim. Então assim, eu não vou dizer que não exista obstáculos em que a gente não tenha como frear, né, mas assim, ó, tem situações que você tem que ir adiante, sabe, e não se frear por si próprio, né. Deixa que, as situações vão sendo colocadas no seu devido lugar. Então naquele momento eu ainda estava me recuperando da covid, e eu chamei minha esposa, né, ela se recuperando de covid, se recuperando de chikungunya, né, mas ela estava ali do meu lado, foi junto comigo, chegamos lá, muito burocrático a questão da hotelaria, deixei ela no hotel, fui para a empresa, e eu vou dizer para você que atitude gera atitude, atitude gera atitude. Fui lá para a base, né, e cheguei lá na empresa, né, descarregamos o caminhão, no outro dia de manhã fui carregar o caminhão, né, no final da tarde fui lá, peguei ela novamente no hotel, eh,
vim para Barreiras, vim para Luiz Eduardo Magalhães, né. Eu me lembro que naquele dia, cansado, com sono, né, eu dormi numa cidade aí a 200 quilômetros de Luiz Edu 300 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães. Eu falei: "Não, eu tenho que estar lá no outro dia 9 horas da manhã, eu tenho que estar lá 9 horas da manhã", sabe, de noite aquele terror, eu falei: "Ô Senhor, me ajude", sabe. Eu sei que às vezes a imprudência, ela nos leva a algo, negativo, mas o que eu preciso agora é da sua força, preciso da sua força. E saímos de lá, chegamos antes das 9 horas da manhã em Luiz Eduardo, fomos atender os clientes e tal. Aí uma coisa que ficou marcada para mim foi um funcionário nosso que o responsável aqui por Barreiras, ele falou bem assim: "Fulano, fica aí para descansar, descansa aí, né, amanhã você vai viajar". Ele falou: "Não, depois que eu vi Márcio lá com o caminhão, né, para trazer, eu não quero ficar parado não, eu não quero ficar parado". Caramba. Nossa, aquilo para mim foi, sabe, foi assim, eu falei: "Vale a pena", sabe, quebrar barreiras, vale a pena quebrar barreiras. Me deu força aquilo, né, e eu sei que deu força para ele também. Então assim, ó, atitude gera atitude, né, a busca por coisas positivas, consequentemente vai gerar coisas positivas na sua vida, né, e assim, a gente trabalhou bem essa questão, eu tive, vários momentos, assim, em particular com o secretário de saúde, com pessoas envolvidas na saúde, né, onde eu tenho aqui testemunhos até hoje, assim, que me inspiram, né, a forma com que elas traduziram a nossas atitudes, né, em estar lá, de se envolver, né, em pró, da vida, né, em prol da vida, né. Então, assim, tudo aquilo que no início eu comecei a falar para você, que o ser humano é importante, né, que você tem que buscar estar próximo da necessidade do ser humano, né, fazer com que ele se eleve, né, fazer com que ele busque o propósito da vida dele, consequentemente ele buscando o propósito da vida dele, ganhando, caminho no propósito da vida dele, ele não vai esquecer de você, não vai esquecer de você, jamais ele vai esquecer de você, né. Então assim, eu quero continuar sendo, né, sendo esse Márcio, eu quero continuar buscando, eu quero continuar ajudando aonde eu possa ajudar, né. Eu sei que nem todo mundo, vai ser alcançado, né, mas, aquelas pessoas que estão próximas da gente, se a gente puder ajudar, nós vamos ajudar, né. Eu acho que o propósito maior da ajuda não é tão somente financeira, né, o propósito maior da ajuda é você fazer com que o indivíduo se desperte, né, se desperte dos seus valores, se desperte de atitudes, né, que vamos dizer assim, que, desprenda desse medo, né, eh, busca a Deus, né, busca a Deus. Amém, amém. Que belo propósito. E que bom seria se as empresas, os empresários, os empreendedores tivessem essa mesma visão, né? E já pegando o gancho, eu queria saber, quando o senhor começou lá atrás e tendo a visão que o senhor tem hoje, depois de passar por tanta experiência, por tantas histórias, qual conselho o senhor daria para o Márcio que estava conversando? O senhor falou que quer ser esse Márcio, o senhor já tem essa visão hoje em dia, mas qual conselho o senhor daria para o Márcio que estava conversando foi 25 anos atrás? Há 23, 24 anos atrás, né. Há 24 anos atrás. Qual seria o conselho? Ser resiliente. Foi bastante, hein? Ficou Assim, craque ó, nisso. eu diria que a comunicação, principalmente com as pessoas próximas, seu cônjuge, ela é importantíssima, né. A tomada de decisão, ela tem que ser em conjunto, né. Esse dia eu estava ouvindo, um podcast e alguém fez um comentário o seguinte, ó: "Venda é tudo, tudo você tem que vender, né. Você tem que vender para o seu vizinho, você tem que vender para o seu amigo, né, e tudo é venda". Né, tudo é você a venda ela vem carregada tanto de produto, como de caráter, como de atitude, como de coragem, né, assim, uma das coisas que, eu quero aprender ainda, é vender para minha esposa. Não, mas ela é muito parceira, viu, ela é É muito para parceira, ser, ela é parceira. aceitar daquelas, Ela é aqueles parceira, ela é desafios, parceira. né? Ela Vender é uma bem casa.
ela tá para estar junto aí nessa luta aí, ela tem que ser parceira mesmo. Vendeu bem a ideia da empresa, viu? Eu acho. E assim, eu tenho filhos maravilhosos, assim, que contribuem muito, sabe, para o encantamento, né. Dizer assim, eu não sou simplesmente eu, porque, eh vamos dizer assim, eu estou traduzindo na minha pessoa. Eu sou simplesmente eu, porque eu tenho pessoas que me ajudam a ser assim, Uhum. né. Tenho os meus familiares, tenho irmãos, né, meu pai, minha mãe, sabe, assim, eh, todos os familiares, amigos, né, que nos remete a essa condição, sabe. Eu acho que quando você busca ajudar ao próximo, eu estava até comentando, essa semana com, um amigo que esteve aqui nos visitando, né, e eu falei para ele o seguinte: "Sabe qual é o grande X da questão da sabedoria? É você ajudar o próximo. Quando você ajuda ele, você se descobre, né, vamos dizer assim, seu potencial, você descobre, que as suas atitudes podem ser além daquilo que você, acha que não pode conseguir, né, é uma quebra de barreiras. Então, assim, quando você busca ajudar outras pessoas, consequentemente, né, essas pessoas vão te elevar aí. Não tem outro caminho não. E eu não estou falando de ajuda financeira é interessante, mas você parar para emprestar o seu ouvido, eu digo para você que isso é 90%. Bacana, bacana. E eu lembro que o senhor falou que teve duas vezes que quase desistiu. Eu fiquei curioso para saber qual foi a segunda, porque foram situações, pelo que o senhor falou aí, das situações que contou agora, foram situações bem, bem difíceis, né? Então, para ter uma segunda vez de chegar perto de quase desistir também, como é É, que foi essa assim, a experiência? própria pandemia, né, Foi dentro ela da pandemia, então. abalou demais, assim, né, então assim, mas já teve algumas situações, sabe, que nos remete a pensar, né, se realmente vale a pena, né, se realmente é sadio continuar, né, porque tem que ter saúde, né, quando Sim. tudo que você vai fazer, tudo que você vai traduzir em em algo que possa contribuir na vida do outro, que possa contribuir na sua vida, tem que ter saúde, né, naquilo ali. Tem que ter uma continuidade, né, não pode ser simplesmente um jogar de balde, né, de água morna, né, que é aquela Uhum. sensação gostosa e depois pronto, acabou, né. Eu acho que a gente tem que ter uma continuidade e, assim, hoje, eh, vamos dizer, o que você perguntou a respeito do conselho, né, o conselho que eu daria para o Márcio, né, de 24 anos atrás, continue na pegada, né, continue na pegada, né, continue na pegada. A pegada ela é superada a cada momento, os desafios são esses, são superados. Uhum. Eu começaria tudo de novo, eu começaria tudo de novo, né, que eu vamos dizer assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, Uhum. né, não estou falando simplesmente da venda, você vender o produto, né, o contato que você tem com pessoas, né, isso para mim é fantástico, sabe, é fantástico para mim. Que bacana, que bacana. E daqui pro futuro, o que que o senhor enxerga aí como, vamos colocar assim, o ideal de. Não quero me aposentar, viu. Olha, ó, bacana. Geralmente quem ama aquilo que faz não quer parar nunca. Isso é ótimo. Isso é um dos sinais de que É a o pessoa sustento, né, realmente. acho que você fazer o que você gosta, te sustenta, Sim, com certeza. eh, vamos dizer assim, faz parte da sua vida, né, não tenho como tirar isso da minha vida, Uhum. né, isso para mim chega a ser, um medicamento, né, vamos dizer assim, para que você tenha sobrevida. Imagine aí, Manter um vigor. manter o vigor, né, vamos dizer: "Ah não, eu consegui alcançar meu êxito, né, de independência, isso e aquilo", mas eu eu nunca me vi levantar de manhã e dizer assim: "Eu não tenho o que fazer, eu vou fazer o quê?", né, então assim, eu já durmo pensando, né, no que eu tenho para fazer, e isso aí não é loucura, sabe, isso aí vamos dizer assim, é você trabalhar, eh suas ansiedades, você trabalhar
as suas expectativas, né? Porque nem tudo vai acontecer da forma que você planejou, Não é um conto de né? fadas, né? Não é um conto de fadas, nunca, jamais, né? Você planeja, né? Pode acontecer diferente, mas você tem que estar pronto para essas diferenças. Você tem que Uhum, estar pronto para essas ocasiões negativas, né? uhum. Porque a gente busca sempre se superar, né? A busca é essa, pela superação Uhum. diária, né? Você tem que superar diariamente. E eu E é bacana essa visão, porque tem muita gente que vê isso e fala, ah, é loucura. Ele não quer parar, ele não quer se aposentar, ou coisa do gênero. Agora, é interessante a gente refletir que loucura talvez seja viver uma vida inteira fazendo aquilo pelo qual você está buscando um momento de parar. Então, quando alguém vê uma cena dessa, em vez de pensar, meu Deus, isso não é certo, ele tem que querer se aposentar e tal. Não, pelo contrário, tá no caminho certo. Errado é quem tá vivendo a vida toda esperando o momento de parar. Aí sim tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Ela tem que relembrar ou buscar na vida dela qual é o propósito, qual é o sentido naquilo que ela tá fazendo e tá se esforçando todos os dias. Mas então, o ideal de empreendedorismo, assim, o ápice de empreendedorismo na vida do senhor, como é que o senhor colocaria isso? Ó, isso daqui para mim é o que me traz. O senhor já alcançou essa realização máxima? Não sei se para determinadas pessoas, como a gente falou, é parar de trabalhar. Para o senhor, talvez seja continuar trabalhando nisso ou tem algum outro objetivo que o senhor queira alcançar com relação ao empreendedorismo, empreender, ajudar mais pessoas de outras formas? O que que o senhor vê assim que seria o ápice eu ou a assim, realização total da é, carreira? eu acredito que o grande ápice, particular meu, é quando eu, vamos dizer assim, quando eu ajudo pessoas e essas pessoas compram a ideia de ajudar outras pessoas. Hum, Vamos dizer assim, para mim isso é fundamental, sabe? Me decepciona, né, ver que pessoas que são ajudadas não se colocam na mesma condição de ajudar outras pessoas. Então, para mim, o grande ápice, né, vamos dizer assim, pensando nessa dinâmica do empreendedorismo, é quando você ajuda pessoas e pessoas não conseguem ou não quer traduzir isso em outras ajudas, passar para frente, né, enxergar, né, a dificuldade do próximo, para mim isso é fundamental, uhum, né. E tem uma coisa que me mantém, assim, de pé, é a busca por surpreender a minha família, né. Eu quero sempre surpreender a minha esposa, quero surpreender meus filhos, né, eu assim, é pessoal meu isso, sim. isso é meu, Uhum. né. Tem muita coisa para acontecer ainda aí que eu sonhei, né, junto com a Lani, junto com os meus filhos, que agora tem mais um, né, 3, né. É, Então assim, um que já tá bem grandinho. tá grandinho, tá fortinho, viu. Mas assim, eu tenho projetos, né, que eu gosto de surpreender, eu gosto de ver o sorriso verdadeiro da pessoa, sabe, aquela alegria, né, porque para mim a maior alegria que existe, assim, sem sombra de dúvida, é você se alegrar com a realização dos outros, né. Para mim isso é bem pedagógico, né. Bacana. Uma verdadeira empresa com propósito. Inclusive, eu tava pensando, a gente podia lançar um movimento alguma hora dessa, empresas com propósito. Opa, Sem ser aí. só uma empresa que busca dinheiro, mas empresa que tem objetivos como esse. Objetivos, e que é objetivo bonito, né? Querer ajudar outras pessoas, entregar o exemplo. Igual o rapaz que viu o caminhão, o senhor pegando o caminhão lá. No Márcio, eu vi o Márcio fazendo, eu vou ter que fazer também. É, Deu certo, já tá dando certo, então, a é. questão do propósito, ó. Isso. Bacana, É. bacana. E eu queria tirar esse momento aqui para falar um pouco também dos nossos patrocinadores, inclusive um deles, a Oeste Forte. Opa. A Oeste Forte, inclusive a gente vai passar um videozinho daqui a pouco que a gente fez aquela vez sobre a empresa, só que eu queria que o senhor contasse um pouco mais o que que o pessoal pode achar, o que que podem encontrar na Oeste Forte para quem está assistindo aqui o nosso podcast.
Já falou bastante coisa, né? Mas só dar uma É, pincelada aí nas outras coisas que eu também sei que tem lá na é, instituição. eu assim, eu tenho algo em mim que eu tento até traduzir para os meus funcionários, né? Um cliente ele não é conquistado simplesmente pela venda do produto, né? A venda ela é importante, mas a venda da empresa para o cliente, para ter uma continuidade, é muito mais importante, né? Como eu falei no início, eu tento, todos os clientes novos que chegam na empresa, eu tento, conhecê-los, né, saber, né, de que forma que eu posso ajudar, né, se eu não tivesse produto para na minha empresa para ofertar para ele, eu posso indicar. Então tudo isso aí são situações que eu quero que isso seja sempre uma realidade na Oeste Forte, né. E e o que ele pode encontrar lá, na empresa, toda essa área de soldas, né, voltado para esse lado do lado da indústria, abrasivos, EPIs, né. Então, assim, todos esses produtos aí a gente trabalha focado mesmo, né. A gente quer, vamos dizer assim, traduzir todo esse mix aí em especialidade, né, Uhum. voltado justamente para essa área de solda, abrasivos, né, vamos dizer assim, o EPI. E assim também, a gente lá é dividido em alguns segmentos. A gente tem um segmento lá industrial, tem um segmento medicinal e tem um segmento de gases especiais, né, e isso aí voltado para a linha de gases, né. Então assim, todo esse aparato de mix de produtos, né, a gente tem lá para oferecer para o cliente. E não é simplesmente uma oferta de produto não, é uma consultoria. Bacana, bacana. Principalmente a dignidade, atenção, prioridade e respeito. Vocês já viram na prática aqui, falando a respeito dessa história que testifica aí, que justifica não, que dá o testemunho dessa verdade, né? Então, o Ashfort tem o link aqui na descrição, ou você pode acessar, mandar uma mensagem através do QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela. Olá, eu sou Diego, gerente de compras da Oeste Forte, trabalho há 5 anos na empresa e agora em 2024 nós estamos comemorando 13 anos de história, né? E se consolidando como uma especialista e uma referência na região nos segmentos de solda, consumíveis e abrasivos. Uma empresa que atua com muita responsabilidade, compromisso e eficiência junto a seus clientes. Para os próximos anos, nós esperamos continuar crescendo e trazendo para a nossa região soluções para os nossos clientes e o desenvolvimento também em suas atuações e os seus negócios. Contem conosco. Nós não paramos porque você não para. E também falar um pouco a respeito das pessoas que têm pequenas e médias empresas, ou você que é prestador de serviço e quer aprender a fazer marketing e vender pela internet. Também queria te convidar para conhecer o primeiro filme que está sendo lançado, eu acredito que seja no mundo, mas que a gente está fazendo, que é um filme que vai te ensinar a fazer marketing. Então, em vez de você chegar na sua casa à noite, ligar a Netflix e perder tempo com um filme que talvez não vai te ensinar nada, você agora vai ter a possibilidade de aos poucos ir assistindo uma série, na verdade, que nós estamos lançando aí, que vai trazer um enredo bem bacana, onde você vai aprender marketing e se divertir. Então chega em casa, liga a TV, assiste um filmezinho, aprende marketing, chega no outro dia, coloca em prática na sua empresa, coloca em prática aí na internet, nas redes sociais que você utiliza para poder vender mais, para poder mostrar seu produto para outras pessoas, seu serviço e também para poder propagar a sua mensagem, os valores que você acredita, assim como aqueles que foram abordados aqui hoje, ajudar outras pessoas com o propósito que essas pessoas ajudem outras, criar uma corrente, né, com a Isso, mensagem que o senhor trouxe. isso. Então, se você tiver interesse, clica aí também no nosso site, esteja acessando. Quem sabe essa não pode ser uma virada de chave aí para o seu negócio, principalmente para você que está começando agora. E quanto tempo de
podcast já? Hã? 1h30, bom, né? passou rápido, viu? Passou rápido. Tá bom, né? Eu acho que tinha bastante coisa aqui pra gente conversar ainda, só que como eu falei do último podcast antes de começar, se tiver passando rápido e tiver chegando nesse tempo, é porque tem parte 2. É porque já temos que preparar a parte 2. Então, se você gostou de tudo aquilo que foi passado agora, eu queria te convidar primeiro a seguir as redes sociais. A gente pode colocar as redes sociais aqui também. Pode. Seguir as redes sociais do Márcio, onde você vai estar podendo entender um pouco mais tanto do Oeste Forte quanto da pessoa que ele é. Esteja seguindo nossas redes sociais aqui também, se você está chegando pela primeira vez, onde nós compartilhamos bastante coisa. Curte, compartilha, comenta o que você achou e a principal lição que você tirou dessas histórias daqui, porque de tudo isso daqui que foi contado, eu acredito que grande parte das pessoas agora estão armadas. Lá no começo eu falei que histórias são armas, histórias são armas para a vida. Armas não, ferramentas para a vida, né? Exatamente. Então, independente da situação que você está passando ou que você pode chegar a passar um dia, a partir de agora, sinta-se mais preparado com essas ferramentas que foram entregadas aqui. Seja através de um propósito que você pode levar para a sua vida, através de objetivos, de valores, de resiliência, de uma forma de pensar diferente, sair da caixinha muitas vezes que é o que todo mundo, que a manada está seguindo ali, ou na hora de desistir você tem uma outra forma de pensar. Então, coloca aqui pra gente nos comentários o que você achou e qual foi o seu principal aprendizado com relação a isso. E compartilha, é claro. Coloca aqui também, se você tiver alguma dúvida para o próximo episódio, a gente já pode marcar, bater o martelo aqui que vai ter um próximo. Pode, vamos junto, vamos Pronto. junto. Tá aqui, ó, compromisso, já vamos ter um segundo episódio também, porque tem muita coisa ainda que dá para ser falada, só que vamos por partes, né? Vamos entregando com o decorrer do ano aí mais conteúdo pro pessoal, para vocês. Então é isso, irmão Márcio, muito obrigado, viu? Meu Foi querido, um Deus prazer estar aqui com o abençoe. senhor, de Tamo verdade. Essas histórias eu tenho certeza que vão inspirar muita gente e vai trazer muitos benefícios para aqueles que ouviram. Que bom, que bom. Fico grato pelo convite, né? E estamos aí, né? Sempre à disposição. Pronto, com certeza, foi uma honra. E até a próxima para você que nos assistiu até aqui.